Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Joia, joia, joia. Aula de geografia hoje, quinta-feira. Quinta-feira linda, né? Então, vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês e assim vocês podem acompanhar a nossa última unidade de geografia, transformações nos meios de transportes e de comunicação. Então, aqui nós vemos uma rua muitos anos atrás, como era o movimento. Nossa, deu para ouvir? Vai chover? Como era o movimento, né? Charrete, carrocinhas. Muito interessante, né? Meios de transporte utilizados em algumas cidades antigamente. Isso aqui era muito moderno para a época, viu, gente? Quem tinha uma carrocinha assim tinha muito dinheiro. Aqui parece ser um bondinho, ó. Bem mecânico. Meios de transporte utilizados atualmente em algumas cidades. Ah, gente, mas esse trem aqui, né, esse trenzinho, esse VLT aqui, que era para ter em Cuiabá e não saiu, ele, né, são poucas cidades no mundo que tem. Mas é uma coisa muito moderna, assim, né? São Paulo, por exemplo, tem o metrô, que é esse aqui. Tá, gente? Anchieta e Imigrantes, aqui são duas vias muito famosas de São Paulo, então a gente sabe que isso aqui é em São Paulo. Você sabe quais os principais meios de transporte e de comunicação utilizados atualmente? Eles são os mesmos que os usados antigamente? Não, né, gente? Porque hoje nós usamos celular, iPad, tablet, computadores, né? Antigamente nós tínhamos o telefone fixo em casa, ele custava muito dinheiro, e quem não tinha telefone às vezes mandava algum recado por rádio, né? Escrevia uma cartinha, essa cartinha ia para o rádio, daí o locutor lia lá, né? E bem rapidinho, assim, fulano de tal, fulano pede para você vir, para você ir na casa dele tal dia e tal hora. E tocava uma música. Então era assim que as pessoas se comunicavam. Além disso, tinham as cartas, né? Então, as cartas eram muito famosas. As pessoas escreviam 2, 3 folhas contando o que acontecia, né? Por que estava escrevendo. Às vezes dava uma notícia ruim, às vezes contava alguma coisa boa. Fulano morreu, fulano vai ter nenê, né? Então, antigamente era bem complicado. Esses são os mesmos hoje? São os mesmos que antigamente? Não, né, gente? O telefone foi melhorado, né? O telefone antes era fixo, a gente instalava ele em casa e agora ele é móvel, então você leva o aparelho, né? Então a tecnologia modificou muito a vida da gente. Quais são os meios de transportes retratados nas imagens? Eu falei uma carrocinha, parecia ser um bondinho, né? Um bondinho mecânico. E que diferenças podem ser observadas entre eles? Então, tração animal, né, gente? Eles eram puxados por animais. E atualmente, né, carros, metrô, ônibus, então também deu uma melhorada nesse setor. A importância dos meios de comunicação. Bom, o automóvel, o avião, a internet, a televisão são alguns dos principais meios de transporte e comunicação que nós usamos atualmente. Eles são responsáveis por conectar pessoas e lugares do mundo todo. Por causa deles, é possível atravessar mares e oceanos cada vez mais rápido e percorrer grandes distâncias em pouco tempo. Além disso, também é possível conversar com pessoas que vivem em lugares distantes. Os meios de transporte e de comunicação passaram por diversas transformações ao longo do tempo. Antigamente, as cartas eram o principal meio de comunicação. Entre as pessoas que viviam distantes umas das outras, né? As viagens entre um país e outro duravam meses e eram realizadas, por exemplo, por meios de navios. Titanic, né? Quem assistiu Titanic? Então, Titanic levava muitas pessoas abastadas e lá no porão estavam os pobres. Iam no navio
elegantíssimo que naufragou, né? Quem quiser assistir Titanic, ó, é um bom filme. Hoje é possível conversar em tempo real com uma pessoa, através de chamada de vídeo, né? Hoje você pega celular, faz uma chamada de vídeo para a pessoa, basta você ter o número. Então, atualmente, nós temos uma variedade enorme aqui de meios de transporte, né? Desde os mais simples, como uma bicicleta, que existe vários modelos, inclusive tem a elétrica, né? Ou com bateria. E até carro elétrico, carro que usa uma bateria, que usa combustível biodegradável, né? Então, continuando, os meios de transporte e de comunicação são fundamentais para o nosso vida atual e eles estão presentes em nosso cotidiano. Qual é o meio de transporte e de comunicação que você mais utiliza atualmente? Bom, eu uso um carro, né? E eu uso o telefone. O smartphone é o meu principal meio de comunicação hoje. Tanto que eu falo com vocês todos os dias, né, gente? Construindo conhecimentos, os meios de transporte ao longo do tempo. Então, nós já estudamos como o deslocamento fez parte do cotidiano das pessoas. No passado, os animais domésticos eram muito utilizados para transportar pessoas e mercadorias. Algumas embarcações, como as canoas, barcos, a vela e caravelas, eram utilizados para essa finalidade. Elas se deslocavam a partir da força do vento ou de força humana para movimentar os remos. Então, aqui, ó, um barco de um ribeirinho, né? Povos indígenas e os ribeirinhos que moram na beira do rio e se alimentam da pesca. Bom, com a invenção das máquinas a vapor no século 10, mais 5, 15, mais 3, 18, surgiram meios de transporte capazes de realizar grandes deslocamentos com maior velocidade. Os navios e os trens, por exemplo, passaram a transportar grandes quantidades de mercadoria e pessoas com mais segurança e rapidez. Gente, nós ainda temos trem, tá? Tem um que vai de Rondonópolis para Minas, se não me engano, ou São Paulo. Em São Paulo tem bastante trens de carga, no Paraná. E aqui em Sinop está prevista a construção de um trem para Santarém, no Porto, né, para escoar a produção. A máquina a vapor era a principal fonte de energia que movimentava os navios e os trens naquela época. Durante o deslocamento, era necessário queimar carvão para esquentar um grande recipiente de água e produzir o vapor, que movimentava as máquinas localizadas dentro desses meios de transporte. Era uma profissão muito sofrida trabalhar nessas máquinas a vapor aqui, né? Quem tinha que recarregar o carvão o tempo todo. As liteiras, carruagens e charretes eram os principais meios de transportes individuais utilizados nas áreas urbanas ao longo do século. Olha só, gente, 10 mais 5, esse aqui é 10, tá? O V é 5 e palitinhos é 1 e 1. Então, 10 mais 5, 15, mais 2, 17. Tá? E aqui, ó, 10 mais 5, 15, mais 3, 18. Entre os meios de transporte coletivo, isto é, transportavam muitas pessoas ao mesmo tempo. E estavam os bondes, né? Liteiras, cadeira portátil aberta ou fechada capaz de transportar pessoas. Em geral, era utilizada pelas famílias mais ricas e levada por pessoas ou cavalos. Então, ó, essa aqui é uma liteira. Então, aqui tem uma cadeira e tem uma senhorinha ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ah lá, tem uma senhora sentada lá dentro, tá, gente? Aqui, no caso, essa liteira aqui, está sendo levada por 2 cavalos, né? E tem duas pessoas aqui, ó, manobrando os cavalos, né? Cavalgando e levando. Mas tinha liteiras que eram pessoas que carregavam, eram 2 aqui, 2 lá do outro lado, 2 aqui, 2 lá do outro lado, né? Ah, gente, não era fácil a vida antigamente, não.
No Brasil, uma das primeiras linhas do bonde foi inaugurada na cidade do Rio de Janeiro em 1856. Naquele período, os bondes eram puxados por burros e os principais responsáveis por transportar as pessoas em suas atividades diárias. Décadas mais tarde, esse meio de transporte passou a funcionar a partir do trabalho de máquinas a vapor, até que em 1892 foi inaugurada a primeira linha do bonde movida a eletricidade no Brasil. Então, aqui, ó, o bonde elétrico no início do século XX. Então, isso aqui foi 1892, ó, quase 1900. É muitos anos atrás, tá, gente? Mais de 100 anos. Mais tarde, no século XX, uma nova fonte de energia passou a ser utilizada para movimentar os meios de transporte, o petróleo, matéria-prima usada para produzir gasolina e óleo diesel. A partir daí, as opções para se deslocar de um lugar para outro se tornaram mais diversificadas, adequando-se às diferentes necessidades do ser humano. Embora tenha sido inventado no século XIX, ó, gente, 20, aqui, ó, 10, 10 menos 1, 19. Foi durante o início do século 10, 10 não, 10 mais 10, né, gente, é 20. E aqui, ó, gente, como que eu sei? Porque se o 1 tá antes do 10, isso significa que, ó, que isso aqui, ó, é o 9, tá? Números romanos. Que o automóvel se popularizou, então, no início do século XX, e tornou-se o principal meio de transporte. No Brasil, essa popularização se deu por volta da década de 1950, com a construção de importantes rodovias. O uso cada vez maior de veículos automotivos levou à construção de muitas estradas e ruas e transformou a paisagem e o ritmo das cidades brasileiras e de diversos países. Então, ó, os primeiros carrinhos aqui, ó, que legalzinho. Bonitinho, né? As rodinhas, ó, rodinha de carroça, tinha um motorzinho ali, já eram abastecidos com combustível e somente pessoas extremamente ricas tinham um desse aqui. Se você tinha um desse aqui, podia ter certeza que você era o rei da cocada preta na época, né? Família que tinha senhor. Nas linhas de transporte coletivo, os bondes elétricos foram substituídos pelos ônibus e por um novo meio de transporte responsável por carregar uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo e com maior velocidade. O metrô passou a integrar paisagens das principais cidades do mundo. Então, aqui, ó, a construção do metrô na cidade de Londres, no início do século XX. Existe metrô no lugar que você vive? Não, né, gente? Você costuma utilizar esse meio de transporte? Quais são as vantagens de se transportar por meio do metrô? Bom, gente, aqui não funciona nem direito o ônibus, né? O transporte coletivo urbano. Quem dirá ter um metrô? Que ali no terminal, se você chegar meio-dia e 1, você, né, provavelmente tem que esperar. Se você chegar para o meio-dia, o ônibus já foi. Então, é meio terra sem lei ali. Também foi nesse período que desenvolveram novos meios de transporte que se movimentam no ar, como balões infláveis e dirigíveis, deram lugar aos pequenos aviões. Naquela época, eles percorriam pequenas distâncias e com poucos passageiros. Então, dirigíveis, grandes balões cheios de gás que conseguem flutuar na atmosfera. Hoje são geralmente utilizados em eventos esportivos. Acredita-se que foi em 1906 que o avião voou pela primeira vez na história. Esse avião, denominado 14 bis, foi construído por um inventor brasileiro chamado Alberto Santos Dumont e voou cerca de 220 metros na cidade de Paris, na França. Então, gente, o homem não era pouca coisa, né? A partir de então, os aviões se tornaram um dos principais meios de transporte responsáveis por vencer longas distâncias em um curto período de tempo e com maior segurança. Então, aqui está a réplica do 14 bis na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Outra importante máquina voadora surgiu logo após o avião, o helicóptero. Mas, lá no século 10 mais 5, 15, já havia uma ideia parecida com o helicóptero, criada por Leonardo da Vinci.
No entanto, o primeiro voo bem-sucedido também ocorreu na França em 1907, permaneceu no ar por apenas alguns segundos. Sei não, né, gente? Foi para cima do prédio e voou para baixo. Mas então tá. Ao longo do século XX, ocorreu um grande salto na evolução dos meios de transporte, os que tornaram-se mais rápidos e seguros. Hoje, os navios, trens e aviões são muito utilizados para realizar o transporte de mercadorias em longas distâncias, ou seja, de um país para outro. Os navios de carga são os principais meios de transporte capazes de carregar mercadorias entre um continente e outro. Então, é o que nós chamamos de importação e exportação, tá, gente? Importação é o que a gente compra, por exemplo, da China ou dos Estados Unidos, que vem para cá. Por exemplo, os nossos celulares, né? Remédios, roupas, calçados. Hoje em dia, muita coisa vem da China, gente. Se a gente for deixar de utilizar coisas deles, a gente não usa nada. Dos Estados Unidos, a gente compra muito produto agrícola e combustível. Então, eles vêm nesses containers aqui que vocês estão vendo aqui, tá? E nós exportamos muita carne. Então, também vai por navios dentro de containers. As carnes, gente, da nossa exportação, além do soja, do milho, do algodão, né, que é os principais produtos, a carne, ela pode ir viva ou dentro de containers congelada, tá? Esses dias eu li uma reportagem que navios estavam saindo do porto lá em Canoas não, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, levando bois vivos para a Europa, para um país chamado Turquia, tá? Então, os navios são responsáveis, né? Esses containers aí. Esses meios de transportes também se tornaram importantes para o deslocamento de pessoas. Em alguns países, como o Japão, França e Alemanha, existe o trem de alta velocidade, conhecido como trem-bala. São as principais alternativas para se locomover de uma região para outra, ou até mesmo de um país para o outro, tá? Então, por exemplo, a França com a Alemanha, ela é interligada a partir desse trem aqui, ó. Os caminhões e os ônibus também são os principais meios de transporte de carga e de passageiros em alguns países do mundo, como no Brasil. Esses veículos percorrem distâncias menores, são mais lentos e possuem menor capacidade de carregamento quando comparados aos navios, trens e aviões. Então, caminhões são utilizados para transportar mercadorias. Por exemplo, o nosso lugar aqui, nós somos abastecidos por caminhões. Esses caminhões trazem o gás, por exemplo, do estado de São Paulo. O gás no estado de São Paulo é vendido a R$ 65,00 o botijão. Aqui ele chega para nós a 105, 110. Tá? Então, é devido a essa distância aqui percorrida por esses bichinhos, esses caminhãozinhos, tá? E isso qualquer outro produto, tá, gente? Tudo que vem de fora tem um acréscimo devido ao meio de transporte, ou seja, ao frete. Nas cidades, os automóveis ainda são ainda os principais meios de transporte individual. Porém, com o tempo foram criados diversos modelos e os veículos se tornaram cada vez mais modernos, velozes e seguros. No Brasil, esse também é um importante meio de transporte utilizado pelas pessoas para se deslocar entre cidades, estados, diferentes regiões. Motocicletas também costumam ser utilizadas como meio de transporte individual, tanto internamente nas cidades quanto para o deslocamento de distâncias maiores. Os transportes coletivos das cidades também se tornaram mais eficientes com o deslocamento de muitas pessoas ao mesmo tempo, além das linhas de ônibus, trem e metrô. Novas máquinas surgiram e transformaram a paisagem urbana. Os veículos leves sobre trilhos, conhecidos como VLT, e o ônibus de rápido transporte, o BRT, se tornaram soluções de transportes em várias cidades do mundo e também em grandes centros urbanos do Brasil. Então, veículo leve sobre trilhos deveria ter um em Cuiabá, mas desviaram tanto dinheiro que não saiu. É esse trenzinho aqui que ele liga alguns pontos da cidade. Ele foi colocado para funcionar na época da Copa em 2014. Certo? Aqui teria uma atividade que seria em dupla, mas não tem como a gente trabalhar em dupla, né, gente? Então, desenhe no espaço a seguir quais são os meios de transporte que costumam circular na rua ou no bairro onde sua escola está situada.
Como a gente não está indo para a escola, faça aí na região da sua casa. O que você vê aí, né? Moto, carro, bicicleta, carroça, cavalo. Conecte o assunto. O transporte nas grandes cidades do Brasil. Como você já viu anteriormente, os automóveis, os ônibus, os metrôs são os principais meios de transporte do cotidiano das pessoas que vivem nas áreas urbanas. No entanto, a população enfrenta diversos problemas ao se deslocar para realizar suas atividades, como estudar, trabalhar e passear. Os engarrafamentos são os principais deles. Bom, aqui na nossa cidade ainda não tem, mas é comum a gente chegar num cruzamento e ter muitos carros parados, né? Às vezes uma fila de 10, 15, a gente já se irrita. Agora pensa você num lugar assim, ó, que você não anda. Na cidade de São Paulo, por exemplo, estudos indicam que as pessoas levam em média 2 horas e meia por dia para realizar os seus deslocamentos diários. Imagina, gente, você tem que sair de casa às 6 da manhã para começar a trabalhar às 8. E você tem que chegar com 2 horas. E ali está falando que é 2 horas e meia. Então pensa, gente, 2 horas e meia no trânsito. São frequentes os congestionamentos. Ó, isso aqui, gente, não vai andar. Não vai andar. Além dos congestionamentos, a lentidão, a lotação de trens e ônibus e metrôs demonstram que o serviço de transporte coletivo fornecido para a população ainda são insuficientes em muitas cidades do país. E a população, e mesmo com os avanços e as ampliações das linhas, o transporte coletivo de algumas cidades brasileiras não atende adequadamente a toda a população. Olha só isso aqui, plataforma lotada na cidade de São Paulo. Essa gente ou está indo trabalhar ou está voltando para casa. Olha quanta gente. Será que vai caber isso aqui tudo dentro de um trem? Dentro de um metrô, gente? Não cabe. Não cabe. Aí acontecem as brigas e a superlotação, ou seja, vai um em cima do outro, né? Aí também acontecem os assédios. Para ajudar a resolver o problema do transporte, muitas cidades brasileiras têm construído ciclovias destinadas ao deslocamento por meio de bicicleta. Além de diminuir o engarrafamento, as ciclovias contribuem também para diminuir a poluição do ar e melhorar a qualidade de vida nas áreas urbanas. Por elas circulam inúmeras bicicletas, patinetes e skates. Então, isso aqui é uma ótima alternativa, né? A pessoa que mora relativamente próximo do seu trabalho pode ir de bicicleta ou com esse patinetezinho aqui, né? Motorizado. Interessante. Leia a notícia a seguir. Eu vou deixar a cargo de vocês para vocês lerem essa notícia e então passamos em frente. E tem um exercício ali, tá, gente? Ó, vocês têm que ler e aí pensar a respeito disso aqui. Como melhorar esse serviço? Que medida poderia ser tomada para melhorar esse serviço? A bicicleta também é considerada um meio de transporte individual. Ela foi inventada por volta de 1800 e de lá para cá tem se tornado cada vez mais leve e veloz. Além de servir como meio de transporte, as bicicletas são utilizadas para a prática de lazer e esporte. O transporte e as atividades econômicas no Brasil. No nosso país, as pessoas e as mercadorias são transportadas diariamente das diversas redes viárias implantadas em todo o território. Entre elas destacam-se rede terrestre, ferroviário, rodoviário, hidroviário, né? Então, terrestre, trem, rodoviário, ônibus e caminhões, né? E transporte aquático hidroviário, ou seja, através dos rios e os mares, né? Rede de transporte aéreo, né? São os aviões e os helicópteros. O transporte rodoviário é o mais utilizado no território brasileiro. Cerca de 62% do transporte de passageiros e mercadorias é realizado por meio de automóveis. Porém, a maior parte das rodovias brasileiras não é asfaltada. Esse fator prejudica o transporte, pois ele se torna cada vez mais lento, perigoso e custoso. O transporte realizado por meio de ferrovias é o segundo mais utilizado no Brasil. Ao longo dos últimos anos, o uso de trens para carregar mercadorias aumentou e atualmente as ferrovias são responsáveis por transportar grande parte dos produtos do país. Os rios brasileiros também são utilizados para o transporte de mercadoria. Em algumas regiões, as embarcações são o principal meio de transporte do passageiro.
Ao chegar nos portos, as mercadorias são transferidas, né, dos caminhões, trens ou embarcações para os grandes navios cargueiros, e de lá eles atravessam mares e oceanos para chegar em outros países. O transporte hidroviário representa cerca de 12% do transporte utilizado no Brasil. Aqui vocês têm um exercício para fazer. Exercício 3. Qual a rede de transporte mais utilizada do Brasil? Escolha a opção. Que é a rede de transporte terrestre em 2017. Então, essas aqui são as nossas estradas, tá, gente? Essas aqui são as rodovias pavimentadas, essas aqui são as em pavimentação, essas aqui são sem pavimentação, e essas aqui, ó, são as ferrovias. De que forma as estradas e as ferrovias são representadas no mapa? Cite 2 estados do Brasil que possuem uma grande quantidade de estradas. Rede de transporte aquático e aéreo. Então, ó, gente, essa aqui é a malha aérea e de navios, tá? Marítimo, aqui, ó, fluvial e hidrovial. E aqui são os aeroportos. Então, para os aviões se moverem de um aeroporto para outro, eles também têm uma estrada para seguir, que é o plano de voo, tá, gente? Eles têm que seguir exatamente aquela mesma coordenada. Exercício: associe as colunas e indique como são representadas as redes de transporte aquático e aéreo no mapa. Qual região do Brasil apresenta a maior quantidade de aeroportos? Meios de comunicação ao longo do tempo. Então, assim como os meios de transporte, os meios de comunicação também evoluíram ao longo do tempo e contribuíram para o esforço espaço geográfico, contribuíram para transformar o espaço geográfico, tornando o mundo mais conectado. Os meios de comunicação servem para transmitir informações, mensagens e ideias para as pessoas. Por isso, eles podem utilizar diversos tipos de linguagem, como escrita, sonora, visual e digital. Um serve para possibilitar a comunicação individual, entre 2 pessoas ou entre um grupo de pessoas. Existem outros cujo objetivo é transmitir informações para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Meios de comunicação de massa. Então, olha, como individual, nós podemos citar o telefone. E como comunicação de massa, nós podemos citar o rádio. Um grupo de humanos os primeiros grupos de humanos estabeleceram formas de linguagem para se comunicar e deixaram mensagens para os demais. A pintura rupestre, por exemplo, é considerada um dos primeiros meios de comunicação. Elas eram feitas nas superfícies das rochas e paredes e cavernas, como a gente já estudou, e retratavam animais, plantas e pessoas, símbolos abstratos, representação do cotidiano da época. Então, aqui temos um exemplo. Esse aqui é da Argentina. Então, a pintura rupestre é um exemplo de linguagem visual. Com o passar do tempo, novas formas foram desenvolvidas e os grupos de humanos espalharam essas diversas opções pelo mundo afora. Algumas comunidades tradicionais ainda se comunicam por meio de som parecido com os tambores e instrumentos musicais. Os meios de comunicação foram aprimorados com o desenvolvimento da escrita. O surgimento do correio permitiu que as ideias e as informações pudessem atingir grandes distâncias. E as cartas escritas à mão se tornaram a principal forma de comunicação entre as pessoas que estavam em lugares diferentes. Durante muito tempo, a comunicação em massa era realizada por meio de circulação de jornais e revistas. Impresso, tá, gente? As pessoas seguravam. Não se sabe como, ao certo, quando esse meio de comunicação foi inventado, mas com a invenção da máquina de impressão pelo alemão Johannes Gutenberg no século XV, as informações que antes eram escritas manualmente em folhas de papel passaram a ser impressas, tornando a publicação em jornais e revistas e livros mais rápido e mais abrangente, devido à maior quantidade. Temos aqui um exercício. Quais transformações ocorreram nos jornais ao longo do tempo? Então, escrevam aqui. Conheça o artista, Ziraldo, né, o autor do livro O Menino Maluquinho. Mais tarde, no século XIX, foi criado um aparelho capaz de realizar a comunicação a longa distância e de forma mais rápida, por meio de códigos, o telégrafo.
Ele se tornou uma das maiores invenções da época e as informações passaram a ser transmitidas de forma mais confiável. Por isso, telégrafos eram muito utilizados pelos órgãos militares e países que estavam em guerra. Somente com a invenção do telefone, as pessoas passaram a se comunicar mais facilmente. O aparelho de telefone foi inventado em 1860 pelo cientista britânico Alexander Graham Bell. Naquela época, somente as famílias mais ricas tinham acesso ao aparelho de telefone. E as chamadas não eram realizadas de forma direta, era necessário ligar para uma central telefônica e as telefonistas recebiam as chamadas e transferiam a ligação para a pessoa com quem se desejava falar. Mais tarde, no século XX, a popularização do rádio permitiu que notícias, músicas, novelas e partidas de futebol fossem transmitidas para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Com a linguagem sonora, o rádio se tornou um dos principais meios de comunicação em massa do mundo. No Brasil, a primeira transmissão de rádio ocorreu em 7 de setembro de 1922, gente, não faz nem 100 anos direito. No outro ano vai fazer 100 anos. Com o discurso do presidente da época, Epitácio Pessoa, de lá para cá o aparelho se transformou ao longo do tempo e atualmente a programação do rádio pode ser escutada por meio de aplicativos instalados em equipamentos eletrônicos como os smartphones. A partir dessas transformações, os brasileiros sempre mantiveram o hábito de utilizar o rádio para escutar músicas, saber das notícias, previsão do tempo. Depois do rádio surgiu um novo aparelho que foi capaz de transformar os meios de comunicação e unir a linguagem visual e sonora, a televisão. E hoje faz parte do nosso dia a dia, né, gente? Até mais tecnológica, ela tem muito mais opções hoje. A primeira transmissão ocorreu no Brasil em 1950, e na época as imagens eram em preto e branco. Atualmente, os dados do IBGE revelam que 95% das casas brasileiras possuem pelo menos um televisor. E é usado para assistir jornais, partidas de futebol, em tempo real, novelas, filmes, programas, desenhos, séries, publicidade. E hoje a imagem é colorida e digital. Exercício para você fazer. Hoje em dia, um dos principais meios de comunicação individual é o telefone celular. Grande parte das chamadas é realizada por meio desse aparelho. Eles são pequenos, não possuem fios e por isso pessoas podem utilizar em qualquer lugar. As chamadas não precisam ser conectadas às centrais telefônicas e são realizadas diretamente entre uma pessoa e outra. O surgimento da internet nas últimas décadas provocou uma nova transformação nos meios de comunicação e na vida das pessoas. A circulação das informações se transformou mais rápida e a conversa entre as pessoas de diferentes países se tornou instantânea. Agora é possível conhecer e obter notícias de lugares distantes em tempo real. Com a internet, nós podemos assistir filmes na TV, em outros aparelhos como smartphones, smart TVs, tablets, computadores, laptop, porque ela se conecta facilmente à internet. E tudo isso se transformou possível através de cabos de fibra óptica, que é a internet de hoje, né, gente? Entretanto, nem todo mundo tem acesso a esses recursos. E para muitos de nós, não fazem parte do cotidiano e para muitos de nós também, né, fazem parte do cotidiano e a gente não consegue mais viver sem. Hoje em dia, se não tiver internet, você não pega mais dinheiro, você não compra mais nada no supermercado, você não faz nada, porque o seu dinheiro está atrelado ao banco, que só funciona em terminais conectados à internet. Então, aqui nós temos exercício 6, para vocês responderem. No Brasil, o acesso à internet tem se expandido em todas as regiões. De acordo com a estimativa de 2006, cerca de 63% das casas brasileiras têm acesso à internet por meio de computadores, smartphones ou outros aparelhos. Os jovens entre 18 e 24 anos é que mais utilizam a internet. Meios de comunicação e economia.
Muitas empresas utilizam as transmissões de rádio e TV para fazer propaganda e vender produtos aos consumidores. Eles também podem entrar em contato com empresas de outros países e levar produtos a diversas regiões do mundo, né? Então, a internet tornou possível fazer as compras hoje em mercados virtuais conectados, né? Com acesso à sua própria conta, você paga tudo online. A brincadeira é, adivinha quem sou eu? Vamos lá, vocês vão ler aqui as instruções e pegar os adesivos lá atrás, nas últimas páginas. Na página 191, e vocês vão trazer esses adesivos para cá. São 6 adesivos, tá, gente? Página 191. E trazer para cá. Vamos descobrir. Então, chegamos aos exercícios. Aqui vocês vão ler e responder e mandar para a prof. Que o Mãos à Obra, tá? Tem vários exercícios aqui. Vocês vão responder todos, tá, gente? Todos, de preferência todos. Certo? Ler e responder. Desses exercícios, vocês escolham alguns aleatoriamente. Aqui está a revisão, quem quiser ler. Vocês escolham alguns aleatoriamente e manda para a prof, tá, gente? Porque é a nota de vocês, tá bom? Certo, gente? Amanhã nós temos aula de ciências. Beijo. Façam os exercícios quando vocês puderem, da forma que vocês puderem, tá, gente? Eu sei que os irmãos de vocês também estudam, o estado está tendo aula em tempo real, mas vai dar tudo certo, tá bom? Tchau, gente.